Pessoal, estamos gravando meus vídeos aqui no meu canal, essa é minha novidade. Nesse estudo, nós vamos falar sobre o martírio de Estevão, na qual que Estevão foi o primeiro martírio cristão a ser apedrejado até a morte por causa da fé. E muitos já sabem dessa história que Estevão foi o primeiro martírio, primeiro mártir. Você sabe o que é mártir? Mártir é aquele que são, mas são mártires, são mortos. Você sabe, né, que é martírio é uma coisa que acaba sendo morto pelos perseguidores, pelos que maltratam os cristãos de hoje, mas é por causa da fé, né? Você sabe como é na fé nos dias de hoje, que tem gente que prega o nome de Cristo, e que prega em outros países, mas tem muitos países que são perigosos, como a China, Moçambique, Angola, como eu falei da Igreja Universal, tem aquelas igrejas, a Igreja Universal que ameaçar a fechar as igrejas por causa da fé religiosa, então. Mas não vou falar sobre isso não, mas vou falar sobre o martírio de Estevão. Sabe pessoal, a história de Estevão conta que ele foi contando, ele foi preso lá no capítulo C, no capítulo anterior. Como eu falei sobre a instrução dos 7 diáconos, que um dos deles era o Estevão, o diácono. E o cristianismo, pessoal, eles fazem o quê? O cristianismo fazia muitas escolhas dos 7 homens naquele tempo, então. Aí pessoal, no versículo 12 até o 15, o Estevão foi preso por pregar a palavra de Deus. Aí foi levar para ser julgado perante os sumos sacerdotes, na qual que eles rejeitaram a Jesus, o Messias. E você sabe que quando Estevão foi contando as histórias do Velho Testamento, foi contando a história do Velho Testamento até o Velho Testamento, foi contar a história de Abraão, foi o pai de muitas nações, e de pai de muitas nações foi contando a história de Jacó, como chamado Israel, foi contando a história de Moisés. Depois foi contando a história que José foi vendido como escravo e que virou governador do Egito. E tem muitas histórias que podia ler, só que eu não posso alongar muito o vídeo, porque não posso ler muitos versículos, porque senão meu vídeo também ficar muito longo, porque dura 15 minutos. Mas eu só vou falar nessa história para depois ler a Bíblia, como a parte de Estevão que estava invocando o Espírito Santo para ser entregue para viver na presença de Deus. E você já sabe, essa imagem aqui que eu estou mostrando é a imagem esses homens aqui, ó. Eles com a pedra na mão aqui. E do lado aqui, não sei se aqui parece Paulo de Tarso. E não sei, Saulo de Tarso, aquele que estava sendo presenciado estava presenciado o apedrejamento de Estevão. Eu vou lá na Bíblia Sagrada, mas antes, quando o Estevão foi contando, ele contou a história de Salomão, foi contar a história de Davi e a edificação do templo. Mas quando os sacerdotes estavam irados, estavam furiosos, querendo matar Estevão, gente, eles estavam assim, como se estivessem, eles eram os hipócritas naquele tempo. Eu vou lá na Bíblia Sagrada, como é que você baixa esse aplicativo no Play Store.
No pré-história aqui, você vai ter, abaixa esse aplicativo quanto der. E essa história aqui no versículo 48 até no versículo 60 é que eu vou ler aqui para vocês aqui. Depois que Estevão conta a história do velho de Abraão até Salomão, que no capítulo no versículo aqui é bem grande para ler, mas não dá para muito ler muito, porque senão fica um vídeo bem longo. Se o irmão Diego Buscando a Verdade fosse ler tudo aqui, aí ele já alongava esse vídeo. Então, pessoal, eu vou lendo aqui para vocês aqui, ó. A partir do versículo 48 é que eu vou ler aqui para vocês. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. É claro, né, que templos esse aqui deu quando que sabe que, né, que templos não são habitados feitos por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo que habita nela, quer dizer, um templo físico. Então, mas aqui vai dizer assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vos agora foste traidores homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfurecia-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, vira a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremetaram os aname contra eles. E expulsando da cidade o apedrejaram, e os testemunhos depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo disto, adormeceu. Pessoal, é uma história bem triste, gente. Uma história muito comovente. É uma história que fica marcada para a igreja na época do cristianismo. Sabe, pessoal, quando a gente tem... Porque, sabe, gente, nos dias de hoje, assim, a gente aprende a lição como Estevão. Sabe, o Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele gostava muito de pregar a palavra de Deus. Você sabe, né, gente, que muitos homens estavam apedrejando Estevão até a morte. E o Estevão, na verdade, gente, ele estava sendo... Gente, e porque sabe por quê, pessoal? Ele estava invocando em nome de Jesus quando ele estava sendo apedrejado, porque ele estava jogando pedras contra ele por causa do quê? Por causa da ignorância. Por causa da ignorância, gente. A ignorância foi através desses sacerdotes que condenaram Jesus à morte por crucificação. Eles fizeram a mesma coisa de Estevão, gente. Quer dizer, mataram, né? Que foram martirizaram Estevão. Mas só que Estevão, ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de morrer. Não tinha medo de ser ameaçado, não. Ele tinha o temor de Deus. Ele tinha o temor de Deus no seu coração. Porque ele sabia que ele ia morrer, gente. Ele sabia, gente. Mas quando ele estava de fora da cidade de Jerusalém, ele viu o céu. Ele viu um céu, gente. No céu, pessoal, ele viu Jesus sentado na direita de Deus. E na sentada à direita de Deus,
ele vê Cristo, ele vê Jesus sentado na direita de Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado até a morte, ele diz assim: Senhor meu Deus, entrego-se e puxe meu pecado.